Olá! As férias de janeiro já estão chegando ao fim. Em breve, milhares de alunos vão ocupar os campi da Mackenzie na volta às aulas. Enquanto a gente espera, você continua vendo as melhores matérias do Mackenzie em Movimento do ano passado. É o caso dessa próxima matéria que fala sobre o medo. Por que ter medo nem sempre é uma coisa ruim? É o que a gente explica nessa próxima reportagem. Todo mundo sente medo de alguma coisa. Vem aquele friozinho na barriga, o coração dispara, a atenção é redobrada. A princípio, essa seria uma sensação desagradável. Mas muitas pessoas parecem gostar de sentir medo. Enfrentam situações de perigo por vontade própria. Por que isso acontece? Nossa equipe de curiosos, nem tão corajosos assim, foi em busca de quem entende do assunto para tentar descobrir o que está por trás de tudo isso. O primeiro passo é descobrir o que é o medo. O medo é uma emoção, como tantas outras, como alegria, nojo, tristeza, é uma emoção. Mas ela é uma emoção fundamental para o ser humano porque ela nos prepara para a ação. Então, diante de um perigo, é importante que a gente tenha medo para a gente se preparar para enfrentar aquele perigo ou fugir dele. Toda vez que o ser humano é colocado em risco ou passa por um grande estresse, o organismo inicia uma série de ações para se preparar para responder a essas situações. É aí que entra em ação uma pequena região do cérebro chamada de amígdalas. As amígdalas são núcleos que funcionam como um alarme em casos de emergência. Isso acontece porque não seria nada bom a gente sentir sono, dor ou estar relaxado demais no momento em que corremos algum risco. Então, como o nosso organismo reage em uma situação de perigo? Levamos o Doutor Curioso até o Play Center em São Paulo para tentarmos entender melhor como funciona o nosso corpo em situações que provoquem medo. Não deu muito certo. Fomos em busca de alguns brinquedos que pudessem nos fazer sentir medo. Antes de entrar nos brinquedos, a sensação é de expectativa e ansiedade. Vamos ou desiste? Então vamos embora. Basta ligar o brinquedo para começarmos a sentir os efeitos do medo. Surgem os gritos, suor, os músculos ficam contraídos. Fechamos os olhos imaginando uma fuga. Os batimentos cardíacos aceleram e a nossa atenção aos detalhes é redobrada. Fizemos alguns testes em queda livre, de ponta cabeça e em alta velocidade. Depois de sair dos brinquedos, ficamos cansados e exaustos. Por que será? O que aconteceu com o nosso corpo para termos esse desgaste? Tudo começa aqui, no sistema nervoso central. Ele é composto basicamente pelo encéfalo, que fica dentro da caixa craniana, e da medula, que está dentro da coluna cervical. Esse sistema é responsável por liberar a noradrenalina, que prepara o cérebro para se manter alerta, aumentando a atenção
e a concentração no fato causador de perigo. Outra substância extremamente importante em situações de risco, liberada pelo sistema nervoso central, é a endorfina. Ela é responsável por inibir a dor. Esse recurso é essencial para a sobrevivência porque permite ao ser humano superar as suas próprias forças em casos extremos. Na realidade, isso acontece para que o corpo fique preparado para grandes esforços físicos. Os músculos, por exemplo, se tornam capazes de realizar tarefas aparentemente impossíveis em situações normais. Mas o medo não é um sentimento fácil de avaliar. Afinal, um filme que assusta você pode não causar medo em outra pessoa. Existe no ser humano, que é isso que é o que faz a mente do ser humano ser tão sofisticada e complexa, existe a interpretação dos estímulos, que vai diferenciar de pessoa para pessoa. Então, o que é estressante para você pode não ser exatamente o que é para mim. Parece que esta é a primeira pista para responder a nossa pergunta: por que gostamos de sentir medo? Nossos curiosos foram então atrás de alguém que viva do medo para tentar entender como ele pode ser estimulante. Em Boituva, no interior de São Paulo, fomos conhecer o dia a dia de quem convive com o perigo. Ricardo Petená salta de paraquedas desde que tinha 13 anos de idade. São quase 40 anos de experiência e muitas situações de perigo. Para a maioria das pessoas, saltar de um avião a mais de 4.000 metros de altitude pode não parecer uma boa ideia. Para ele, viver com o medo já se tornou algo trivial. O que provoca o medo é o medo do desconhecido, medo do dano, de se machucar. E eu já conheço o suficiente para saber, né, quais são as etapas do salto que podem causar problema e como me prevenir em função disso. Num salto normal, eu tenho muito mais prazer do que medo. Assistir um filme de terror. Por que a gente gosta de sentir medo assistindo um filme de terror? Porque sabe que aquilo está na tela. Que ele não vai pular da tela e vir para cima de você. Então as pessoas elas podem sentir prazer em sentir medo controlado. Ricardo conta que o medo é extremamente importante para o atleta, porque a descarga de adrenalina permite ao saltador reagir em situações de perigo com eficácia e rapidez. Ela ajuda fazendo com que a gente expanda uma expansão na nossa capacidade de sobrevivência. De certa forma, aumentando o foco, de certa forma, fazendo com que as reações sejam mais rápidas e, por isso, o tempo também aparentemente fica maior. Parece que a gente tem mais tempo para fazer as coisas, embora ele permaneça inalterado, mas essa é a sensação que a gente tem. O treinamento nessas situações também é imprescindível. Quando o corpo tem de responder aos estímulos do medo, ele precisa saber o que fazer. O treinamento e a repetição ajudam o cérebro a reagir de imediato, sem que você tenha que pensar sobre as possibilidades. Num momento assim, de susto ou de medo, por exemplo, o paraquedas principal não abriu apropriadamente, a nossa mente acessa uma caixinha ali que só tem uma coisa para fazer. É o procedimento de emergência, por exemplo, né? E a adrenalina faz com que a gente simplesmente reaja. Uma reação reflexa, impensada, automática, autônoma. Passados os momentos de perigo e superados os próprios limites, entra em ação o que ficou conhecido como circuito de recompensa. Esse circuito é acionado para reforçar o comportamento de defesa do ser humano. O reforço é feito por meio de uma sensação de prazer única. A sensação de prazer é possível através da ação de um neurotransmissor chamado dopamina. Então ela vai lá para do tronco encefálico, que é uma regiãozinha mais abaixo lá do córtex, para núcleo accumbens. Essa regiãozinha, quando ela é ativada, ela faz associar
o prazer àquela atividade. Fui lá a primeira vez na montanha-russa e senti um friozinho na barriga, adrenalina, sim, e ficou associado o andar lá na montanha-russa com esse prazer. E aí toda vez que eu vou lá e vejo uma montanha-russa, eu tenho ativação daquele circuito de novo. Eu quero de novo aquela sensação de prazer. Por isso que muitas pessoas adoram saltar de paraquedas ou brincar em parques de diversão. A dopamina criou no cérebro a associação do prazer com essas atividades. E aí, doutor, qual o resultado? Gostou? Vamos de novo. Podemos dizer, então, que o que faz tantas pessoas gostarem de sentir medo é exatamente essa busca por uma sensação de prazer trazida pela ação da dopamina. Junte isso à sensação de superação pessoal e você tem mais de uma razão para buscar situações de perigo. Vencer os limites também traz um prazer muito grande para o ser humano. Então também está envolvido nessa atividade. Eu saltei e não morri, eu venci, né, esse desafio. Então isso também é bastante reforçador para o ser humano, vencer os limites. Se você tem medo de fazer isso, você quer ir lá e fazer isso para provar para você mesmo que você pode fazer. É um desafio. O nosso país tem vivido nas últimas décadas uma forte demanda pela formação de especialistas, pesquisadores, profissionais altamente qualificados para gerar ciência e tecnologia nas mais diversas áreas do conhecimento. A pós-graduação brasileira, sem sombra de dúvidas, tem exercido um papel fundamental na consecução destes objetivos. E tem sido observado nas avaliações trienais da CAPES uma crescente melhoria na qualidade dos programas de pós-graduação, com seus mestrados e doutorados. E é nesse mesmo contexto que a Universidade Presbiteriana Mackenzie se insere, onde seus programas de pós-graduação, estrito sensu, seus mestrados, seus doutorados, têm alcançado excelentes conceitos na avaliação da CAPES. Na última avaliação da CAPES foram destaque os programas de administração, de arquitetura, de direito, de distúrbios do desenvolvimento e de letras, que com seus doutorados e mestrados alcançaram o conceito 5 na avaliação da CAPES. Mas foram também destaque na CAPES o programa de Ciências e Aplicações Geoespaciais, o programa de Engenharia Elétrica e o programa de Educação, Arte e História da Cultura, que também ofereceram mestrados e doutorados e muito bem avaliados pela CAPES. Outros programas que oferecem apenas mestrado, como Ciências da Religião e Contralodoria, foram destaque pela grande qualidade do corpo docente e pela produção científica que foi destaque nas suas respectivas áreas. É com esse compromisso que a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem alcançado cada vez mais esses patamares de excelência acadêmica, apresentando uma produção científica de destaque no cenário educacional brasileiro e assumindo cada vez mais o seu compromisso na formação de recursos humanos altamente qualificados. Muito obrigado pela atenção. O Mackenzie em Movimento está terminando. No domingo que vem, às 10h30, a gente volta com mais descobertas para você. Até lá!